Nós hoje vamos conversar com o Dr. Marcelo Bossuat. Ele é imunologista e alergista do Instituto Brasil Sem Alergia e ele está na linha conosco para conversarmos sobre furunculose. Dr. Marcelo, bom dia. Bom dia, mais uma satisfação novamente poder falar com a Rádio Nacional. Obrigada, a satisfação é toda nossa, doutor Marcelo. Nós temos aqui a carta de um ouvinte, o José Aparecido Gomes da Silva, que ele é residente em Breves, no Pará, mandou uma cartinha pra gente, contando que desde criança tem furúnculos, especialmente na virilha e debaixo dos braços. E algumas vezes também nascem nas nádegas. Tem vezes que o furúnculo vai drenando, parece que não vai acabar nunca. Ele quer saber como é que cuida disso. Vamos começar perguntando ao senhor, doutor Marcelo, o que é a furunculose? Então, a furunculose é uma doença causada por um germe chamado Staphylococcus aureus. Esse germe, na maioria das vezes, ele habita a nossa pele em perfeita harmonia com o nosso organismo. Ele não causa nenhum tipo de problema mais sério. Mas existem algumas situações, como no caso da furunculose, onde esse germe ele penetra nas glândulas sebáceas e nos folículos pilosos e ele se multiplica nessas regiões, causando justamente uma das doenças, que no caso seria a furunculose. Então, o que é a furunculose? A furunculose é uma inflamação das glândulas sebáceas e dos folículos pilosos por esse germe, o Staphylococcus aureus, onde você tem uma reação inflamatória local com a produção de pus, de muito pus, e um conteúdo necrótico chamado carnegão. É aquele conteúdo que sai, aquela substância enegrecida que sai da ferida chamada carnegão. Então, a furunculose é isso. E acaba sendo uma coisa muito agressiva para o organismo, porque além de doer muito, de incomodar bastante, acaba sendo também uma porta de entrada para outros tipos de doenças. A furunculose, muitas das vezes, pode evoluir com abscesso, pode evoluir com uma celulite, que é a inflamação do tecido celular subcutâneo, podendo levar a outros problemas de saúde. Agora, o senhor citou aí que a furunculose tem algumas causas. O que pode potencializar o aparecimento da furunculose, doutor? Exato. Isso é muito importante, porque, infelizmente, os pacientes são muito acostumados a olhar o que está por fora e não ver o que está por dentro, Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é investigar o organismo do paciente. O que está acontecendo com aquele organismo que a gente está tendo uma furunculose de repetição. É lógico que existem pessoas que naturalmente já têm a pele mais oleosa, já tem uma tendência genética a ter a furunculose. Agora, existem outros não, que alguma coisa está acontecendo com o paciente, Então, uma das alterações bastante importantes seria o caso de alterações hormonais. Existem algumas alterações hormonais, como no caso da própria testosterona, que é um hormônio masculino, que ele, de certa maneira, ele alimenta o Staphylococcus aureus e acaba dando com mais intensidade a furunculose, não somente a furunculose, mas a acne também. É lógico que existem outras situações mais simples, no caso a obesidade, pacientes muito obesos, porque eles têm mais dobras, e essas dobras do corpo, elas acabam ficando mais umedecidas, mais cheias de suor, e essa umidade acaba levando a mais furunculose, Existem também pacientes alcoólatras, Qualquer situação que abaixe a sua imunidade pode levar também a um aumento da furunculose, entre eles o alcoolismo. As pessoas que têm o costume de beber bastante, principalmente bebidas destiladas, ela tem uma tendência maior a ter furunculose. E pessoas, como eu havia falado anteriormente, com a pele mais oleosa, Então, esses pacientes que têm a pele mais oleosa e têm furunculose. Mas antes de tudo isso, antes de nós iniciarmos o tratamento, é bom nós fazermos uma investigação do que está acontecendo. E é muito comum nós encontrarmos pacientes que têm níveis aumentados de testosterona, eles terem uma piora da furunculose e da acne, Então, dentre eles, nós temos os homens, que nós temos que investigar. Muitas das vezes o homem está produzindo uma quantidade exacerbada de testosterona, e isso pode ser normal, pode ser do próprio organismo dele, mas pode ser também uma patologia, pode ser uma doença. E também as mulheres. É muito comum nós encontrarmos nas mulheres o problema do ovário policístico. O ovário policístico, ele tem essa tendência, ele estimula a produção de testosterona, causando um aumento da furunculose. Então, se você é mulher, se você tem uma tendência de ter acne, se você tem acne na sua face, nas costas,
Se você tem um insurtismo, o que é um insurtismo? Uma tendência de ter aquele bigodezinho, né, que a mulher tem, aquele pelinho na região do bigode, né? E se você, por acaso, está tendo furunculose de repetição, é muito provável que você tenha a doença do ovário policístico, principalmente se a sua menstruação ela está atrasando, ou está adiantando, ou está irregular, né? Está tendo uma característica irregular. Então é bom você procurar um ginecologista, né? E a partir dali ele fazer uma investigação se você está tendo ovário policístico. Então, como havia falado, o ovário policístico ele aumenta a produção de testosterona. E a testosterona, por sua vez, ela alimenta o germe estafilococcus aureus. Doutor Marcelo, é mais comum o aparecimento da furunculose em homens ou mulheres? Olha, isso depende da situação clínica, né? Nós vemos muito em mulheres também devido à questão do ovário policístico, mas o homem, como ele naturalmente ele produz mais testosterona, acabamos vendo também com bastante intensidade a furunculose no homem, devido ao hormônio principal do homem, que é a testosterona. É muito comum o aparecimento de furunculose, doutor Marcelo? Olha, é bastante comum, principalmente agora na população brasileira, que tem aumentado o sobrepeso, né? As pessoas hoje estão mais obesas, e essa obesidade, ela leva uma tendência maior de ter furunculose, como havia explicado, né? Quanto mais obeso, mais dobras você tem no seu corpo, e, consequentemente, mais regiões úmidas, mais regiões com bastante suor, e isso acaba levando ao aumento da furunculose. Doutor Marcelo, como é que as pessoas podem prevenir o surgimento da furunculose? Então, como eu havia falado, por acaso ela aparece espontaneamente, por acaso você não é obeso, você não é alcoólatra, você não tem hábitos de vida promíscuos, né? Você tem uma higiene boa, você se lava direitinho, tem esses cuidados, e mesmo assim está aparecendo a furunculose, é bom você procurar um médico, e provavelmente você está fazendo uma alteração hormonal, ou alteração do hormônio testosterona, ou alteração do hormônio tiroidiano, alteração de hormônios sexuais, assim por diante. Agora, se por acaso você tem algum desses hábitos, você é alcoólatra, é bom parar de beber, porque o alcoolismo, como eu havia falado, ele aumenta a incidência de furunculose. Se você está sobrepeso, está obeso, é bom fazer uma dieta, porque a baixa do peso diminui bastante o índice de furunculose. Doutor Marcelo, a furunculose passa de uma pessoa para outra? Pode passar de uma pessoa para outra, sim. Aquele germe estafilococcus aureus, ele acaba se tornando um germe patogênico, e você tocando na sua ferida, tocando nas narinas, né, onde ele pode também colonizar as narinas, você acaba passando para outros pacientes também. Então todo cuidado é pouco, né? É verdade. Dentro de casa, a pessoa que tem... Tentar secar as regiões úmidas do corpo, né? A prática de atividade física também ajuda bastante na questão da furunculose. E outra coisa bastante importante que eu gostaria de focar, se por acaso você tiver um furúnculo na face, ou uma acne inflamada na face, você deve procurar imediatamente um serviço médico, porque a face é o lugar mais perigoso que nós temos no nosso organismo. Se por acaso aquele furúnculo ele agravar, ele se transformar numa celulite, num abscesso de face, aquele germe estafilococcus aureus, ele pode penetrar pelo nervo óptico e migrar até o cérebro. E essa migração até o cérebro pode provocar uma meningite. Então, é muito importante, se o paciente ele tem alguma furunculose de face, alguma acne de face, e essa acne ela complicar, ele procura imediatamente o serviço médico, porque essa acne pode virar, e esse furúnculo pode virar uma meningite. E quais os cuidados que as pessoas devem ter dentro de casa? Com a sua roupa? Como é que as pessoas podem cuidar? Então, se o paciente tem a furunculose de repetição, ele não deve repetir as roupas, ele deve sempre lavar as suas roupas, todos os dias, sempre usar uma roupa lavada. E tomar cuidado justamente em relação à roupa de cama também. A roupa de cama ela sempre tem que ser lavada também, secar bem as regiões úmidas do seu corpo, né? As regiões que transpiram bastante, que tem bastante umidade, secar bem essas regiões. E como eu havia falado anteriormente, se o paciente é obeso, diminuir de peso, fazer uma dieta para diminuição de peso, se ele é alcoólico, evitar o alcoolismo, né? Evitar o consumo exacerbado de álcool. A alimentação também deve ter um cuidado especial, né? Evitar
coisas muito gordurosas ajuda, doutor Marcelo? Também. Isso é um pouco mito, né? Isso é um pouco mito, mas também ajuda um pouquinho. Uhum, tá certo. Agora, essa doença tem cura? Olha, cura não tem. Infelizmente, nós não temos a cura para a furunculose. O paciente ele pode ter um controle, né? Nós podemos fazer um controle através do uso de medicações, como antibióticos orais, antibióticos tópicos, né? Nós podemos usar antibióticos que matam os germes estafilococcus aureus, tanto por via oral como por via tópica. É importante também nós fazermos em casos assim, muito complicados, onde não existe aquela melhora substancial, o uso da imunoterapia, o uso da vacina contra o furúnculo. Nós usamos o toxoide do Staphylococcus aureus e estimulamos o organismo a combater melhor a proliferação do Staphylococcus aureus. Doutor Marcelo. A vacina tem sido um excelente arsenal terapêutico para o tratamento da furunculose. Doutor Marcelo, só uma última colocação. Eu tenho uma amiga que uma vez teve no meio da coxa um furúnculo e ela ficou com a coxa inteira muito inflamada, muito dolorida, vermelha. Como é que as pessoas podem lidar nesse momento, quando elas não têm possibilidade, por exemplo, de sair correndo para o hospital, porque nós falamos para uma região onde as pessoas têm essa dificuldade, viu, doutor Marcelo? Como é que a pessoa pode cuidar ali naquele momento para diminuir aquela inflamação, aquela dor? A primeira coisa que o paciente deve fazer é o seguinte, é pegar uma compressa de água quente, né, e aplicando aquela compressa de água quente na região, né, porque a compressa de água quente vai passar esse calor, e esse calor ele vai, de certa maneira, amolecer o conteúdo do furúnculo. Mas é muito importante também que imediatamente ele procure o médico, mesmo sendo numa região longínqua, mesmo sendo num local de difícil acesso, é muito importante que ele procure um médico para ser medicado com o uso de antibióticos. Porque nesse caso, esse furúnculo ele pode virar um abscesso grave e pode, inclusive, se transformar numa doença sistêmica, né? Pode, inclusive, até levar à morte do paciente. Então, se ele não tomar um antibiótico com urgência, bem orientado por um profissional de saúde, ele pode, inclusive, levar à morte nessas complicações da furunculose. Mas a primeira coisa que ele deve fazer é pegar compressas de água quente, colocar essas compressas de água quente em cima da ferida e imediatamente procurar um serviço médico. Tá certo. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Foram muito importantes as suas orientações, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite pela Rádio Nacional. Estaremos sempre à disposição dessa rádio tão querida nossa e para o povo também da região norte do país, esse povo tão querido nosso. Muito obrigado. Obrigada. Bom dia, doutor Marcelo. Até a próxima. Obrigado. Até. Nós conversamos com o doutor Marcelo Bossuar, imunologista e alergista do Instituto Brasil Sem Alergia.